E tá valendo! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Jameson Tea and Time, o nosso programa que veio para inspirar. E como que a gente vai inspirar, né? Você já deve ter assistido os programas anteriores, então você tá sabendo. Mas você que está chegando agora, Jameson Tea and Time convidou personalidades de Belo Horizonte que inspiram, que empreendem e que fazem a diferença na cidade. E hoje eu tô com dois grandes amigos, diretamente aqui do nosso estúdio da Coral Content House. Tô com dois amigos assim, velho, caras que eu acompanho desde o início e que eu, particularmente, sou muito fã. Então, Evandro e João Gilberto, sejam bem-vindos. Fala, Marreco. Fala, pessoal. É um prazer estar no Jameson Tea and Time. Ó, é um prazer conversar com você, tomar um chazinho aqui, né? Começar a bater um papo sobre essa jornada do Quarto Estúdio e nas nossas aventuras em conjunto aí, né? E assim, gente, a ideia, vocês já devem ter percebido que é um papo bem descontraído, mas claro que a gente quer ouvir também coisa séria, quer ouvir histórias inspiradoras, porque esses meninos cresceram muito rápido, mas você deve estar achando que foi fácil, né? Eles vão contar o tanto que foi suado essa trajetória, e ainda é, né? É, uma década e depois a gente continua aprendendo 10 anos, bicho, 10 anos. Eu acho que a caminhada nunca termina para o empreendedor. Então é isso, você que está aí, se não se inscreveu no canal, se inscreva, like, comenta, manda para os amigos e vamos, que essa iniciativa é minha, Felipe Marreco, com a Jameson. Antes da gente começar, vou convidar os meninos para a gente fazer um drinkzinho, um maravilhoso Tea and Lime. Para quem não conhece, o drink é uma dose de Jameson, rodelinha de limão, muito gelo e chá de pêssego. E agora eu vou convidar os meninos pra gente fazer o drink. Bora, galera? Vamos fazer o drinkzinho? Por favor. Tá bom, tá aqui o Jameson. Tava ansioso já por esse momento, viu? João, pode colocar pra você também. Já tomar aqui agora, durante o podcast já fica calibrado já. E eu vou ter que aproveitar para contar casos de quando esses meninos estavam palestrando na B-Hub e algum dos dois isolou um controlinho depois de alguns Jamesons, né? Não sei quem que foi, não sei quem que foi. Depois de alguns Jamesons, uma pessoa isolou. É a melhor coisa que tem. Aí, ó, rodelinha de limão. Galera, lembrando que se for beber, beba com moderação. E se você está assistindo... Não dirija, Não chute o controle quando você for... Não chute o controle da sua apresentação, exatamente. E é o seguinte, se você está assistindo e não tem Jameson na sua casa, pausa o vídeo aí agora. Pode pausar. Dá o pause, abre ali seu aplicativo de delivery e já pede um Jameson, pede gelo, pede chá de pêssego, pede limão no supermercado mais perto de você. Ou então desce aí mesmo, dá um pause, vai lá, compra e volta e faz o drink com a gente pra gente bater esse papo aqui e você participar aí também. Então, meninos, eu vou fazer a primeira perguntinha aqui enquanto eu faço o meu drink. Maravilha. Quarto Estúdio. O que é Quarto Estúdio? Onde surgiu? Quem são vocês? Conta um pouquinho a história aí, por favor. Beleza. Vamos lá. Quarto Estúdio tá fazendo 10 anos esse ano, né? E a gente já teve vários momentos na produtora. Infinitas histórias, infinitas aventuras. O que eu acho que a gente mais tem é história e aventura, né? Nessa empresa. E mais gente que passou, né? Tanto pela empresa quanto pelo grupo, porque a gente acredita que o Quarto é muito mais do que só uma empresa, né? Só um CNPJ. A gente acabou criando um grupo, uma comunidade de amigos, né? E de profissionais, e a gente tenta fomentar isso até hoje. Assim. A gente começou lá em 2011, né? A gente era estudante de publicidade da PUC Minas. Vocês se conheceram na faculdade? Conhecemos na faculdade. Eu, o Evandro, Daniel Ferreira e o Philips. Era o nosso quarto estúdio com 4 no lugar. Eu tenho até tatuado aqui, eu casei. Aqui. A gente tem tatuagens irmãs. Inclusive, não somos só nós, o Philips também tem. Gente que tem. Tem uma menina também que a gente não conhece ela muito bem, mas ela fez, assim, a gente conheceu ela na festa, falou, eu tenho a tatuagem do Quarto Estúdio. Eu falei, nossa. Saúde, né? Saúde pra gente continuar essa historinha. Boa. Inclusive, o Marreco falou que vai fazer a tatuagem do Quarto também. Vai fazer quando tiver prometeu. Vou fazer, tá prometido. Eu preciso fazer do Quarto, do Major e agora da Jameson também, viu? Tá boa, Bora fazer, é isso aí. Pega uma perna assim e faço. Mas a gente estava lá em 2011 na PUC e a gente juntou, a gente já era amigo e tal. E a gente tinha uma necessidade, né? Que era a necessidade de produzir conteúdo, a gente queria criar, assim. Eu acho que é um modelo diferente que hoje em dia já tem um modelo de negócio, vou empreender, vou criar uma produtora. O nosso caminho foi um pouco diferente. Cada um já tinha um talento, assim, dentro da área do audiovisual, mas a gente falou assim, cara, a gente precisa botar isso para fora, a gente precisa produzir, vamos criar, vamos juntar e vamos criar? Então vamos. Então, assim,
Então começou com a ideia de coletivo, antes mesmo de ser empresa, Nasceu né? como coletivo. Eu acho que isso é legal falar, porque às vezes as pessoas ficam muito amarradas até, tipo assim, preciso ter um modelo de negócio para começar e tal, e fica nessa onda de eu tenho que ter um modelo para empreender, vou fazer vários cursos, vou fazer uma planilha. O nosso caso foi completamente contrário. Só abrir o parênteses, João, nisso que você está falando, porque é engraçado que esse é o terceiro episódio que as pessoas falam a mesma coisa. Olha só. Às vezes a galera fica muito presa nesse, preciso montar uma empresa CNPJ, registrar um nome, não sei o quê. E às vezes o caminho é o contrário, é você validar ali, testar primeiro, botar um negócio para rodar e depois você preocupa em montar um negócio de fato, né? Porque vocês de fato foram validar antes mesmo de preocupar com, calma, quantos % cada um tem? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? Exatamente. E dessa forma fica muito mais orgânico, né? Fica mais fluido. Não é que você não tem que ter uma preocupação administrativa, uma estratégia, né? Mas eu acho que a ideia e o amor pela ideia, pelo conceito, tem que ser muito maior do que o dinheiro, né? Para conseguir durar 10 anos igual dura, assim. E aí, continuando essa história, né, João, porque eu te interrompi, e aí vocês se conheceram na PUC, vocês dois, mais os outros 2 sócios da época. E como é que desenvolveu essa história? Então, a gente estava no 6º período e a gente teve uma atitude muito sensata, que foi o seguinte, o Evandro já trabalhava na Red Bull, e aí ele Pode falar Red Bull? Pode. Trabalhava na Red Bull, e aí a gente começou a fazer eventos, na verdade era uma demanda que tinha dentro da Red Bull, e a gente começou a fazer eventos e a gente não sabia, começou a entrar um dinheiro, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer ainda, né? A decisão sensata ali foi assim, vamos guardar e ver o que vai acontecer, né? Maturidade, maturidade, isso daí. maturidade. Porque o primeiro dinheiro que a gente fala, vamos comprar carro, vamos viajar, né? Vamos comprar golo. E muito diferente do que a galera às vezes pode pensar, não, mas já tinha um equipamento, como é que era? A gente não tinha nada, assim. O Evandro tinha uma câmerinha que a gente queimou ela no primeiro evento, com um laser que passa assim na frente da câmera, a gente queimou ela, mas, ou seja, já começou com uns perrengues bem complexos, assim, já tinha as possibilidades, mas a gente teve essa maturidade de guardar, né, Evandro? Para depois que a gente formar, a gente também... É interessante também, porque eu acho que a gente nunca teve essa preocupação, essa mentalidade, assim, vamos ganhar dinheiro, vamos torrar dinheiro. A gente é muito tranquilo em relação a isso, né? Tem outras coisas que têm um valor maior do que o dinheiro pra gente. E é engraçado que antes da gente gravar, isso não foi combinado. Evandro estava falando, diretor de cinema é low profile, tem que ficar calminho, quietinho, sem comprar Ferrari. Então é isso. O pensamento veio desde sempre de, não vamos torrar não, vamos deixar o dinheiro guardadinho ali. Mas aí, gente, quarto. Que maldito quarto é esse? Existe um quarto ou era quarto só porque eram 4 sócios? Não, existia o quarto. Assim, o quarto é muito mais da mentalidade de você não ficar preso, você poder criar de onde que você estiver, né? Hoje em dia a gente está preso no quarto, nos quartos das casas, e a gente continua com essa mentalidade que a gente pode criar desse lugar. Mas existia o quarto físico, que era na casa do João. A gente ficava lá enchendo o saco dos pais, né? Os pais do João, e eles aturando a gente, um bando de louco. Tentando fazer vídeo. Exatamente. Tentando é ótimo, porque era isso. Tentando fazer vídeo, arranhando. Porque também tinha outra coisa, né? Quando a gente entrou no audiovisual, não existiam tantos cursos, não existia tanta... acesso, já tinha internet, claro, mas esse acesso à informação não era tão pulverizado, assim, não era tão acessível, né? No YouTube, na época, vocês me corrigem se eu estiver errado, ele estava começando, engatinhando ainda ou não? Não, o YouTube já estava com uma jornadinha, começou em 2006. Porque vocês começaram, isso é até uma questão que eu ia perguntar, assim, por que vídeo, né? Porque naquela época, eu tenho a mesma idade que vocês, eu imagino, trabalhar com audiovisual não era uma coisa tão comum quanto é hoje. Hoje em dia nós temos vários excelentes profissionais no mercado, mas naquela época eram poucos e aí era muito claro quem estava começando e quem era muito antigo no mercado. Então, assim, como assim foi audiovisual? Por que audiovisual? Foi isso do curso da publicidade? De onde veio? Olha, acho que cada um tem uma história meio pessoal, assim. Eu, pelo menos, eu já queria fazer cinema, na época eu não tinha um curso, e aí publicidade era um caminho meio que natural, assim, mas... Quando eu entrei, já era pensando assim, não, eu quero trabalhar com audiovisual, pensando já em algo relacionado ao cinema, sabe? Já tinha essa paixão envolvida, assim, né? Eu acho que aí são caminhos que vão se complementando, né? O Evandro já tem a história que você já vem... O Evandro é músico, né? Sempre foi, assim, né? Aposentado, música aposentado. Eu entrei em publicidade por causa da música, né? Eu tive banda por um tempo e eu queria continuar nesse caminho criativo. Eu acreditava que eu ia continuar mexendo com música e eu via na publicidade
esse caminho, né? Que no caso seria para fazer jingles, fazer trilha de publicidade, vídeos e tal. E aí foi assim que eu comecei a entrar no audiovisual, pelas trilhas. Que legal. E é engraçado que vocês estavam contando que, vamos lá, retomando aqui na história no início mesmo, né? Vocês eram 4, e aí vocês começaram a editar alguns vídeos. Quem foi o primeiro cliente que falou assim, não, vamos lá, vamos trabalhar? Quem foi o primeirão, assim, talvez o que não contratou, mas que vocês falaram, não, a gente vai lá trabalhar para você lá? Cara, essa acho que marca o Calorada, alunos IBMEC, né? Exato. E eu acho que esse foi a virada de chave também. Foi o primeiro aftermovie que a gente fez, e acho que quem está nos escutando aí, não sei se vai lembrar, o Marré com certeza lembra, do Tomorrowland 2011, que a gente fala que é o marco dos aftermovies, porque criou uma linguagem ali, né? O aftermovie, ele nasce de uma linguagem que é muito apropriada, uma linguagem do cinema, que tem uma narrativa ali, que começa a guiar o livro abrindo, Welcome to Tomorrowland, que é aquela coisa mística, tal, mágica. Esse foi o divisor de águas do mundo do audiovisual, do né? audiovisual do aftermovie. E a gente nasce meio que ali, esse foi o primeiro cliente, foi a Calorada Alunos IBMEC. E tinha uma questão também da linguagem muito apropriada do videoclipe, que era trabalhar a questão da trilha também em função do vídeo. E a gente já tinha isso muito marcante, que a gente sempre foi fã de videoclipes e tal. Então a gente fez um aftermovie que ele era muito marcado na trilha. E isso até então não estava sendo produzido assim, sabe? E era uma coisa simples. E câmeras DSLR também, que são essas câmeras fotográficas portáteis. Então, assim, a gente sempre teve uma proximidade muito grande com o público. Então, a relação com a imagem, ela muda também, né? Não eram aquelas câmeras igual antigamente, antes desse período, que eram as câmeras pesadas e tal, que ficava só com aquele zoom. Nossa, não, ainda bem que vocês não pegaram essa época, né? Das câmeras das pessoas carregando no ombro, ali, aquela bitela no ombro. A gente começou bem nessa transição, assim, nesse momento, e foi justamente junto com o Tomorrowland, desse aftermovie do Tomorrowland, né? De 2011. Teve um do Ultra também, não teve? Ultra Miami Ultra, também, só que foi um ano mais depois. recente. Foi um ano depois. Que também que foi outro marco de inovação também. de linguagem, né? Exato. E foi interessante porque acho que é legal falar que cada história, cada empresa, cada pessoa tem uma história diferente, mas tem conceitos que eu acho que a gente pode pegar e ter referências. No nosso caso, eu acho que uma delas foi o poder do nicho. A gente entrou num nicho que estava começando, que era o nicho de aftermovie. Então, antes disso, praticamente não existia. E como a gente estava num nicho que quase não tinha outras pessoas fazendo, a gente começou a ter essa ascensão, né? Primeiro em Belo Horizonte, a gente começou a fazer todas as festas de BH e depois no Brasil. É aquela famosa frase, né, gente? Seja o melhor da sua rua para ser o melhor do seu bairro, para ser o melhor da sua cidade. Então os meninos, olham para vocês verem, eles começaram lá, festa universitária IBMEC, né, João? Calorada Alunos IBMEC 2011. Deu tudo certo nessa primeira gravação ou deu tudo errado? O que aconteceu? Olha que interessante foi isso. A gente ganhou R$700 pra gente fazer esse evento. A gente não tinha... R$700 há 10 anos atrás é quase R$7.000 hoje, né? Então, não, mas era o seguinte, a gente gastou R$500 para alugar a câmera, que a gente tava sem câmera. E aí a gente mais gasolina e tal, acabou que eu acho que deu de lucro 50 conto. E olha lá. Então, assim, e era isso, a gente não tinha equipamento, então a gente estava começando sem estrutura, digamos assim. Agora, o que o Evandro falou também, que foi uma caminhada nossa que é interessante, é que assim, a gente sempre teve uma relação com o experimentalismo da imagem. A gente sempre buscou fazer linguagens, assim, tanto do videoclipe, quanto na hora da edição, quanto na hora de usar filtros, sobreposições. Vamos experimentar isso aqui e ver o que rola? Porque como a gente já tinha essa necessidade de ter uma questão artística que a gente queria trabalhar, que era isso, no final das contas, o coletivo ele nasceu por conta disso, né? Nessa necessidade da gente se expressar. Então, a gente tinha esse lado também que eu acho que foi isso também que fez com que a gente conseguisse ir evoluindo, e por mais que tivessem outras empresas, profissionais entrando, a gente conseguisse ir evoluindo a linguagem também. Então, esse nosso experimentalismo, vendo o que dá certo e o que não dava também, né? Fazia e falava assim, não, isso não dava certo. E vocês tinham um produto também que era a cabine quarto, né? Que era mágico, assim. Exato. A galera de Belo Horizonte falava, não, cabine quarto estúdio, eu quero na minha festa, assim. Então, foi uma coisa muito, muito legal. Como é que foi essa ideia da cabine? Conta um pouquinho. Vamos pensar aqui. A gente foi na Major, se eu não me engano. Major. Foi na Major. E a gente queria fazer um vídeo diferente para Major. E a gente foi fazer um brainstorm de modelos de vídeo. E aí eu acho que estava na época, tinha Pânico na TV também, que estava tendo esse tipo de É verdade, essas zoeiras que eles faziam nas baladas, né? E a gente começou a construir a ideia. E o Saulo, DJ Saulo, não sei se ele já do Disorder, Saulo Love do Disorder. Ele falou assim, como é que foi?
falou pra ter um apresentador. Ele falou assim, João, você tem que... Chegou pra mim e pro Evandro e falou assim, vocês têm que apresentar e tal. A gente falou, não, Saulo, acho que não. Aí, mas ele deu um estalo, assim, a gente falou, velho, vamos pegar, botar um sofá no meio da balada e tal, um tripé, um microfone, aquela coisa também, né, que você tá pensando, às vezes, numa ideia, super simples isso, assim, foi uma coisa super simples. Vamos botar isso, e a gente fez o piloto na Major, depois a gente fez vários outros na Major, e deu super certo. E o segredo do quarto, da cabine quarto, talvez era a edição, né? Era edição, porque assim, o negócio era um negócio, igual você tá falando assim, era um sofá. E não tinha pauta, não tinha pauta. A pessoa chegava assim, o que fala? Não, fala o que você quiser. É interessante porque a nossa força, uma das nossas forças é a edição, né? Esse processo de pegar o material e trabalhar muito ele e tal. Então, quando chegou a cabine foi muito tranquilo pra gente desenvolver a ideia e evoluir. Tem um caso legal que a gente fez essa semana uma palestra para um pessoal de atléticas, e aí o cara falou assim, eu tenho uma coisa para falar, assim, eu fiquei 3 anos tentando participar da cabine, toda vez os jogos, eu ia lá, falava, vocês me cortavam. Não, gente, nós temos que fazer uma cabine 2.0 e convidar esse amigo que guarda o nome desse cara. Ele foi o primeiro ano, não apareceu, segundo ano mudou a estratégia, no terceiro ano ele analisou como é que são as cabines e falou o que a gente queria ouvir. Aí o cara apareceu. Ele apareceu, impressionante. Gente, era uma coisa bem disputada. Vou falar assim, eu implorava para aparecer nas cabines, mas tá bom, Marreco, vai lá, aparece aí nas cabines. E vocês falaram que vocês entraram nesse nicho de festas, né? E eu lembro que vocês gostavam muito de festas universitárias. E a gente sabe que festa universitária é aquela bagunça, né, galera? É do dormitório, no meio de escola, no meio do nada, viajar, dormir no carro. E aí, como é que foi essa história dessas universidades? Passaram perrengue? Olha, eu vou falar assim, eu pelo menos particularmente... João Gilberto gostava, que eu sei. Eu fiz uma conta que já fui em 22 jogos universitários. Que isso? Foi. Eu acho que eu parei um pouco antes. Você parou um pouco antes. O fígado tá tudo bem aí? Tem que fazer uns testes, de vez em quando eu sinto umas fincadas, mas foram desde o início, né, Ivan, assim, dos 10 anos do quarto, um dos primeiros trabalhos, além do Colorado BMAC, foi os jogos universitários, assim. Foi uma coisa que acompanhou a gente durante todo esse período. E a cabine é até interessante nesse sentido também, que foi uma construção dentro dos jogos. Todos os jogos que a gente fazia, engenharia, desinternet, era um produto já implementado dentro ali, sabe? Tanto uma ativação, né, era uma ativação dentro do evento, assim, era uma coisa que a gente pensava. Agora, de casos engraçados, eu lembro de uma história... Vocês dormiam em muito lugar perrengue ou era hotelzinho e tal? Vocês pegavam os lugares perrengues? Muito lugar perrengue. Porque eu acho que também cruza com a evolução dos jogos universitários, né? Quando a gente começou a fazer jogos universitários, estava começando esse investimento. Não era profissional igual hoje. Tava virando, né? As marcas não estavam colocando dinheiro nos jogos universitários. Então, era só perrengue, né? Pra gente, eu acho que para as pessoas que estavam vendo o vídeo e para as pessoas que estavam indo nos eventos, era perfeito, devia ser incrível. Mas pra gente era muito perrengue. E aí, hoje em dia, vocês encarariam esses perrengues daquela época? Não. Eu acho que eu iria hoje, assim, e tal, mas assim, no hotel, num esquema legal, pode até ser. Mas você tava falando de algum perrengue, João? Tem um perrengue que é o seguinte, o Evandro não foi nesse não, sorte dele que ele não foi. A gente fazia também os jogos universitários no Paraná. E aí a gente foi para engenharia, a gente teve a excelente ideia que foi o seguinte, a gente ir de carro, vamos de carro, é quase pertinho do Paraguai, era 100 km só, o Moarama, não, por que não, né? Alugamos um carro, não era quilometragem livre, carro branco, sedã, até aí tudo assim, né? Já tem umas coisas meio erradas. Chegamos indo para lá, batemos o carro, vimos um guarda-reio de posto de gasolina, batemos e já reaçamos o carro. Chegamos lá, batemos o carro de novo, assim, dando umas raspadas nele e tal, e voltando também, assim, enfim, dormindo... Quem que tava dirigindo esse carro? Porque 3 batidas... Eu não bati nenhuma vez, não. Foi só um arranhadinho. Foi um estagiário nosso que... Tinha que ser estagiário, a culpa é sempre do estagiário. Sempre do estagiário. Beleza, assim, e lá foi um perrengue, aquela coisa, dormindo no alojamento e tal, pra voltar, e aí a gente teve a brilhante ideia, né, péssima, de que, vamos arrumar o carro antes de entregar pra locadora. Porque a gente ficou com medo, falou assim, não, mas se a gente entregar assim, eles vão meter uma faca na gente. Aí um outro cara que trabalhava com a gente falou assim, não, eu conheço um cara que arruma, bom. Aí o cara arrumou de um dia pro outro, assim, a gente conseguiu entregar num prazo e tal. Entregamos o carro, tava visivelmente, igual o GTA, quando você entrava naquela garagem, saiu de novo. Aí, beleza, entregamos lá, até então deu tudo certo, depois o cara falou, velho, vi que vocês mexeram o carro inteiro e tal. Enfim, resumo da ópera lá, esse aí a gente teve um lucro, acho que foi de R$100, na viagem inteira foram tipo assim, 8 dias, 4 dias viajando de carro,
E também foi uma aventura. Um mês de edição, né? Um mês de edição e tal. Eu lembro que os videomakers, quando eles estavam começando, hoje existem vários aí que passaram pela escola Quarto Estúdio, eu lembro que os videomakers estavam começando, falavam, eu quero entrar pro quarto porque eu quero ir nessas viagens com os caras. Mal sabia eles que iam dormir dentro de uma escola, no chão e bater o carro. Era porque também tinha muito... Era muito parecido com o turnê de banda, né? O sentimento era muito parecido, né? E essa era a sensação que as pessoas tinham a oportunidade de estar numa turnê, né? Numa viagem, era esse. E a gente tinha esse sentimento, né? De ir e curtir... sabe, fazer loucura na viagem. Talvez isso tenha fortalecido os laços com os colaboradores da empresa, né? Ou seja, eu acho que criou-se uma amizade além do job ali, né? Com certeza. Inclusive entre vocês como sócios também deve ter, acho que foi um momento de fortalecimento. Isso é algo muito bonito, assim, porque, pô, velho, ter sociedade com meu melhor amigo, é um casamento de 10 anos e é uma sinergia muito grande, assim, né? Depois que você tem tanto convívio e tal. Isso é muito interessante. Agora, os meninos lá, eles sempre foi uma escola, né, para todo mundo que estava lá. E era uma escola para a gente também. Então, isso a gente sempre quis trazer para quem que estava querendo entrar, porque grande parte da galera não tinha experiência nenhuma na área, mas tinha uma coisa que é fundamental, que é a proatividade. A galera era proativa e queria aprender. Então, esse é o traço que perpassa por todo mundo que foi do quarto. Todo mundo tem esse traço de proatividade e por isso que hoje conseguiram estar evoluindo. Então, assim, a gente sempre pensou nisso. Já eram amigos nossos, grande parte, mas tinha esse traço de proatividade que fez com que a gente aprendesse junto, ensinando, e era troca, né? Eu acho que essa troca muito intensa fazia com que todos nós crescêssemos de uma maneira exponencial também, né? Empresa, esse pessoalmente. Outro ponto que é muito relevante, né? Que é o poder do grupo, né? Poder das relações interpessoais, né? Eu acho que isso moveu a gente por muito tempo e ainda move. Essa construção de grupo, de comunidade, de amigos, e é isso, assim, e até hoje a gente continua. E é o que a gente fala aqui de vez em quando, a gente já falou aqui também nos episódios anteriores da importância de usufruir essa jornada, né? Exato. Porque às vezes a gente fica muito focado no objetivo e aí a vida passa e o tempo passa e você olha e fala, caramba, eu nem lembro como é que eu vivi aquele sentimento. E às vezes vale a pena você parar, respirar e falar, isso é tão importante quanto o momento que você vive agora. E eu tenho certeza que nas festas universitárias, assim como outros grandes clientes que eles atenderam, eles usufruíram bem disso aí, né? Sim. Isso que fortalece. E a gente falando de sociedade, até parece também que não existe briga, né? O povo acha, não, sociedade, eu tô com meu melhor amigo, é mil maravilhas. Não, e tem uma grande diferença, porque uma briga como sócio não é uma briga que vai cortar a relação, são brigas de melhoria. E acontece muito entre vocês? Ou já aconteceu bastante? Hoje em dia é raro, assim. Muito raro. A gente entrou num processo de sinergia, assim, que eu acho que é raro. Tá ficando velho também, né? Velho cansado, velho cansado. Mas talvez no início, né, a gente batia mais cabeça, mas acho que chegou um ponto que um entendeu o outro e a gente é muito fácil de conviver. E é complementar, né, as características. Exatamente. Sim. E tem que ser, né? Às vezes você quer um sócio igual você, quer não sei o quê, mas às vezes não é igual você. Você já está ali para isso. Às vezes você precisa um que faça o que você não faz. Isso é interessante, assim, porque eu acho que hoje em dia, ainda mais nesse mercado de freelance, falando principalmente para quem está escutando, que é videomaker ou é da área, tem uma coisa muito de você se isolar. E eu acho que isso é problemático em certa medida, porque a gente nós sempre fomos uma dupla de criação. E o quarto sempre teve esse espírito de fazer tudo coletivo, de né? coletivo. E eu acho que isso era até uma necessidade de quando freelancers às vezes queriam trabalhar com a gente, de ter o senso de coletivo, porque esse crescimento, essas vivências, elas de fato elas só vão acontecer e vão ser transformadoras se você estiver com outras pessoas e se você estiver fazendo essa troca. Então, assim, quando a gente está criando, por exemplo, agora os curtas, é muito interessante, porque às vezes, né, o Evandro chega com uma ideia inicial, eu chego com uma ideia, e a gente apresenta um para o outro, e aí depois um dá um estalo assim que parece, puxa, legal, conectou uma coisa que tinha a ver, mas, ou seja, os caminhos parece que eles se abrem de uma maneira muito orgânica quando você está trocando, né? E eu acho que isso é uma coisa que é um problema, uma questão para hoje, esse período de pandemia, que todo mundo está mais isolado, mas eu acho que os profissionais da área, eles têm que ter esse cuidado para não se fecharem demais, né? Para eles procurarem, talvez, ou nem que não seja necessariamente uma dupla de criação, mas que estejam abertos a outros profissionais para eles estarem compartilhando. Até porque as vivências de cada profissional, cada um tem a sua ali, né? O seu, vamos chamar talvez ali de backlog ali, do que ele carrega ali de experiência. Então, às vezes, o que eu tenho de processo criativo e o que eu enxergo não é o que o Evandro vai enxergar, o que o João... E cada um tem uma vivência que pode contribuir. Às vezes não vai contribuir, tá tudo bem, tem que achar que isso é normal. Mas é melhor que você divida a tarefa, porque a contribuição ela vai enriquecer o negócio. Você quer
quer ir longe, você vai junto, né? Exatamente. Isso aí é a máxima. Essa é a máxima, Jeito, não tem como. jeito. E eu acho que isso é legal, porque mesmo quem não está hoje diretamente com a gente, foi seguir o caminho e tá junto com outros também. Exato. E a essência da amizade também, né? Isso é muito interessante, assim, porque já questionaram a gente, falou assim, mas trabalhar com amigo vai dar certo isso? Não é meio bagunça, não? Olha, tinha alguns momentos que a gente era meio paizão, assim. Nossa, pai e mãe. Ainda mais que a gente era muito novo. Eu acho que eu já percebi, eu sei de alguns momentos. A gente era muito novo, nós éramos muito novos. Até meus vocês já foram pai, esses meninos até de mim eles já cuidaram. Então, assim, claro que tem esse processo, uma coisa entra no processo de RH também, que a gente tem que lidar, lidando com criatividade, cada um tem a sua maneira de se lidar com a pessoa, né? Como é que você vai julgar o trabalho da pessoa da maneira que, tipo assim, também, olha, vamos por esse caminho que pro projeto talvez seja mais interessante. E mesmo a gente tendo vivido essa vida muito louca, de muita festa, a gente sempre foi muito responsável, né? E a gente sempre sentiu uma responsabilidade em relação às outras pessoas que estavam do grupo, do quarto. Você está na segunda temporada do Jameson Tea and Time. Estou aqui com Evandro e João da Quarto Studio. E assim, são caras que a gente é muito fã. Eu, Marreco, Jameson. E é um prazer estar recebendo eles aqui diretamente do estúdio da Coral Content House. Meninos, a gente falou de festa universitária, mas agora eu quero falar de uma big festa que eu sei que vocês participaram. Rock in Rio. Foi a realização de um sonho? Foi, com certeza. Sem dúvida. A gente estava falando de mudança, né? Foi essa uma das grandes mudanças, de viradas nossas, né? A gente fazia muita festa e chegou uma hora que as grandes marcas, começaram a perceber essa mudança e o crescimento da Aftermovie. E aí foi um momento, assim, uma virada. Foi de um ano para o outro, a gente fez o Lola para a Ray-Ban, Réveillon de Copacabana, Olimpíadas do Rio. Olimpíadas pro Catar, país Catar, na casa do Catar. Que a provável era inclusive a princesa do Catar. A princesa do Catar. Tem um caso engraçado do drone da princesa do Catar, não tem um negócio assim? Não, do vídeo. Foi o seguinte, o Catar ganhou a primeira medalha de prata ou bronze. Essa é a primeira medalha da história do Catar. A primeira medalha da história do Catar. E aí, já tava de noite isso, quando ganhou, assim, já tava final de tarde. Aí o pessoal falou pra mim, é o seguinte, a gente precisa que vocês façam um vídeo pra amanhã, porque vai ter uma mega cerimônia aqui, que vai ter fogo de artifício, vai ter todos os convidados. E a delegação do Catar toda lá, né? Shake, metade do PIB do mundo vai estar aqui. Metade do PIB. Vai estar aqui na casa do Catar. Aí beleza, liguei pro João, falei, João, a gente precisa de fazer essa animação. Aí o João... Eu já tava bebaco essa hora, eu já tava completamente... De noite já. Já tava embriagado, assim, o Evandro falou, velho, não tô entendendo mais nada aqui e tal. Nessa hora corta a onda, não corta não? Cortou na hora a onda. Aí eu já falei com o Oliver também, tá com, velho, vamos lá que a gente tem que fazer. Aí nós viramos uma noite, fizemos pra entregar lá. Mas é isso. Acordei de manhã, vídeo pronto... Aí tava lá no escritório, né, que é um lugar gigante no Botafogo, tipo um castelo, assim, que tem no Botafogo, no Rio. E aí eu tava lá na nossa área e o pessoal falando, a princesa falou que quer ver agora o vídeo. Nossa Senhora. Aí eu fui lá, né, peguei o laptop tremendo, assim. Aí tinha um restaurante que eles construíram só pro evento, e era o restaurante mó chique, do Alex Atala, um negócio muito chique lá. E tava no meio do restaurante, não tinha ninguém, só a princesa e a assessora dela, no meio da mesa me esperando, e o computadorzinho assim chegando. abri pra ela, play no vídeo, ela, ok. Já era bom, né, da princesa, okay, né? Pô. Ela era bem exigente, né? Não era muito exigente, e aí ela só cochichou no ouvido da assessora dela e falou assim, volta aqui no meio do vídeo. Aí tinha uma palavra que ela achou que estava errado. Mas ela mandou o roteiro e ela tinha escrito errado no roteiro. Mas como é que você fala isso com a princesa? Aí eu fui lá e corrigi para mandar para os meninos quando eu corrigi o texto. Aí elas pesquisaram no Google, olharam, ela viu que estava errada, ela estava errada. Ela falou assim, ok, it's approved, great e tal. Nossa, aí assim, cheguei lá no escritório com todo mundo da equipe, né? Devia ter umas 50 pessoas assim. Esperando assim. Aí eu falei, foi aprovado. A galera subiu na mesa, tirou a camisa, aquele negócio. Que sensação aí, velho. E o Rock in Rio, como é que foi? O Rock in Rio foi um marco, assim, acho que porque a gente produzindo os vídeos, mesmo a gente tendo ido pro Rio, né? Mas a gente começou fazendo as festas aqui em BH e tal. Recebeu o convite do Rock in Rio, da Coca-Cola, que a gente tinha outras produtoras também envolvidas e tal, e a gente ser selecionado, teve uma curadoria para ver quem queria fazer e tal.
foi algo único, assim. E foi interessante também que a gente, lá em 2017, a gente pensou, bom, como que a gente pode inovar também, trazer alguma coisa nova para cá, para Coca-Cola. E nessa época, Reels e TikTok ainda não rolavam, e a gente foi até o Túlio Ferola, foi com a gente, com o celular, e a gente pensou nos vídeos já na pegada TikTok Reels, para ficar sustentando, ou seja, além do... Eu encontrei com vocês nesse Rock in Rio. Foi aquele palco fã de música, que inclusive está no meu curso de captação de patrocínio, eu uso o vídeo deles no meu curso, tá? A Coca-Cola brilhou nessa eu acho que inclusive a primeira frase do vídeo é: a Coca-Cola se preocupa com os verdadeiros fãs, que são os fãs de música, né? Isso, decorou. Decorei, eu uso muito esse vídeo. Mas aí foi isso, que foi um marco importantíssimo pra gente. Mas sabe, você estava contando desse diferencial, eu não entendi direito. Então, na verdade, o que aconteceu? A gente foi contratado para fazer o aftermovie, fazer uma entrega, era meio simultânea também, assim, mas edição tradicional, a gente fez um roteiro, foi todo um planejamento, foi quando a gente botou em prática todo o conhecimento que a gente tinha ali, e foi muito redondo, isso foi mais legal, assim, o retorno foi muito bom, e a gente teve a liberdade criativa de fazer o roteiro todo o processo e tal, mas a gente falou, cara, vamos trazer algo mais, e aí a gente trouxe esse conteúdo que eram as pílulas de stories, que a Coca-Cola nem comunicava, nem tinha um profissional, nem tinha esse pensamento ainda de fazer uns vídeos e soltar na hora, e era na hora mesmo, a gente estava entregando 5 vídeos, pílulas, e eram as ideias de Reels, tipo, já, que TikTok, que era de colocar a latinha na frente, já troca outra pessoa, e pula e troca o lugar. Então foi legal que a gente... Tinha o do pulo de 2017, câmera lenta também, 2017, né? Tinha aquele esquema de pular de câmera lenta, que na época começou esse hype então, também. Então, isso foi legal, porque eles não esperavam, eles não pagaram por isso. A gente falou assim, velho... A gente quis usar como case, né? A gente acreditava muito na ideia. Ficou demais, né? E tem muito a ver, eu acho que isso. Só um adendo. Eles pagaram pelo vídeo completo, né? Eles não pagaram, foi por esses stories. Exato. A gente levou foi o plus. Exato. Esse foi o plus, o vídeo completo pagaram e tal. Mas esse aí a gente quis... Porque a gente acreditava, a gente sempre acreditou, né, no poder do celular, né? A gente acredita em novas tecnologias e o poder de produção audiovisual do celular. Exatamente. Desde dessa época. A gente tinha isso em mente já, né? Até hoje em dia agora, até com o próprio curta, né, que a gente produziu. Mas calma que isso é o spoiler do próximo tema. Mas antes da gente entrar nisso daí, eu que conheço vocês, sei que vocês têm um olhar muito empreendedor, assim. Isso vocês estão ali, entre aspas, na caixinha de vocês, que é o audiovisual, mas vocês sempre estão experimentando novos negócios. E eu sei que o Quarto Estúdio, ele já teve um braço que era um coworking, tem o braço ainda que é o de fotografia. Exato. Como é que surgem essas ideias e se vocês têm planos de outros braços da empresa? Talvez esse que vocês falaram agora do cinema é um outro braço. Conta um pouquinho dessas ideias, desse aspecto empreendedor que vocês têm dentro de vocês. Legal, massa. Começar falando só da casa, inclusive, que você esteve lá durante um grande período. A nossa ideia lá foi transformar aquilo num ambiente que a gente, principalmente, trouxesse cursos profissionalizantes para a área, com a B-Hub, por exemplo. E a gente tinha o braço também, que era o Quarto Academy, que a gente trouxe também cursos profissionalizantes na área de audiovisual, de design, de fotografia, que é um caminho que a gente sempre teve uma relação muito estreita com a educação, porque como o Quarto formou muitas pessoas, muitos profissionais, isso foi uma coisa que a gente já queria, assim, né? A gente sempre teve essa vontade. Vocês sempre davam muitas palestras também em escolas, a gente também, sempre né? se envolveu. E a gente nasceu da universidade, então era uma coisa que a gente sempre quis repassar isso também, né? Acho que isso era um braço, né, Evandro? Com certeza. Eu acho que mais do que a gente ter esse espírito empreendedor, pensando do ponto de vista... Assim, vamos empreender, igual a gente falou, para ganhar dinheiro, é muito mais um espírito de criar. A gente sempre está querendo criar uma coisa nova. Assim, a gente tem uma coisa muito nossa, né, que a gente não gosta de ficar muito numa mesma situação por muito tempo, né? Então a gente fez muito tempo de aftermovie para festas, a gente fez a transição para ativação de marca, aí fez a transição para publicidade, agora a transição para cinema, não deixando necessariamente de fazer outras coisas, mas é porque a gente gosta de criar, né? Exato. Eu acho que é muito da nossa conexão com outras pessoas e essa... Vocês criaram um ecossistema próprio até, né? Se for parar para pensar assim, porque quando vocês tinham ali a casa, além de vocês fomentarem a educação que vocês gostavam, com parceiros, etc., fomentava o negócio de vocês e ainda trazia parceiros para perto, né? Exatamente. É uma coisa igual vocês estão falando, que vocês sempre gostaram muito de ter as pessoas envolvidas em projetos junto com vocês, né? Exatamente. Outra coisa, vocês foram na festa do Oscar, né? Festa do Oscar, para quem não conhece, é uma das maiores festas do Brasil também, de um segmento também é de nicho. E como é que foi? Porque Rock in Rio e Festa do Oscar é referência para muita gente no quesito experiência, né? Sim. Claro que o Rock in Rio é um aspecto mundial, né? E o Oscar talvez aqui para o nosso país, mas é para um determinado nicho.
Quem que foi, como é que foi, de onde surgiu esse convite? Vocês realmente ficaram impactados ou ali vocês já estavam... Ah, velho, já vivemos de tudo, isso aqui é mais uma coisa que a gente tá vendo. Como é que foi, João? Fui eu e o Evandro, nesse caso, a gente foi um convite da Shock Frames, que era uma produtora lá de Goiânia, que eles convidaram a gente. A gente foi integrar o time, a gente foi fazer, inclusive, num momento a gente foi fazer a cabine, também, e a gente integrou também o time como videomakers também para fazer a captação das imagens. A cabine, nesse momento, legal isso, né? Como é que foi a trajetória da cabine? Ela chegou lá, então já foi um convite nesse sentido. Assim, foi algo impactante para a gente, eu acho que, de fato, ainda mais que a gente estava mais acostumado com... Pensando na lógica das festas até que a gente fazia muito no Rio, né, Desborne, que eram temáticas, eram grandiosas, mas eram as coisas mais intimistas, né? Era uma coisa menor, assim. Às vezes quando era um pouco maior, mas não era uma coisa tão grandiosa em termos de tamanho, de estrutura, digamos assim. É engraçado porque eu concordo, eu acho que a Oscar é incrível mesmo, mas eu acho que o impacto maior foi quando a gente foi pro Rio pela primeira vez, para a Festa do Rio. Acho que foi uma Malaca ou uma Esbórnia. Nas internas. Que vocês ganharam o mercado do Rio de Janeiro nessa época. Exato. Vocês chegaram até a ter uma sede lá, né? Tipo, algumas Sim, teve um sócio lá. Sim. E eu acho que esse foi um impacto maior, assim, porque aqui em BH tinha uma push, que era incrível, mas foi uma transição porque lá no Rio as marcas estavam injetando muito dinheiro. Então, foi uma transição de chegar lá e o pessoal tava com coisas muito grandes, né? E quando a gente foi fazer o Oscar, a gente já tinha feito o Rock in Rio, já tinha feito o Lola, que é diferente, né? Um festival e festa, mas eu acho que foi mais interessante essa conexão, o poder da conexão, de a gente estar ali com o Shock Frames, que é essa produtora, e tá, igual a gente falou, a gente tá sempre conectando, sempre linkando. Num mercado diferente que é de Goiânia, né? Salvo engano, posso estar errado, o Oscar que vocês foram foi em Goiás, né? Exato. Goiânia. Então é um mercado que talvez vocês não tinham explorado ainda, né? Tinha. Agora, o que me impactou foi que era Réveillon de Copacabana todos 5 segundos. Vou no banheiro ali, fogos. Vou ali pegar uma bebida. Fogos era impressionante. Isso eu falei assim, eu falei, velho. O Réveillon de Copacabana, quantos videomakers tem que trabalhar nisso daí, né? Porque é o tamanho, são quantas milhões de pessoas, acho que a gente foram uns 8, a equipe total uns 8 ou 10, né, mano? Dizem que é o maior evento aberto do mundo. Do mundo. Exato. Foi tipo 12, né? Foi muita gente. Foi muita gente. E a gente ainda tinha outras equipes que estavam mandando umas imagens de palco pra gente. Então foi uma mega estrutura. Assim. Só da gente era por aí. Foi com a SRCon, né? Que eles fizeram também a abertura das Olimpíadas, né? a casa, assim. Os caras são foda. Não, e deve rolar umas situações, tipo assim, tem um momento chave da festa que vai estourar os fogos e tal. Vocês já perderam o momento chave? Tinha que captar e na hora você estava no celular, distraído. Sim, talvez no começo lá. Chegou a perder algum desses momentos? O que já aconteceu é que te falasse, olha, vai ter uns fogos, aí tá posicionado... E aí, na verdade, não são os fogos, sacou? Porque o produtor de evento tem muito isso. Vão ter uns fogos, não sei o que. Beleza, vamos lá e tal, posicionado. Cara, mas na verdade era isso. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, não, pera. Captar eu captei, né, agora. Aí eu falei, pera, foi tão rápido que eu não sei agora, porque é isso, sacou? Tipo assim, já rolou. E a gente tava no rádio, como é que fala com o cara, né? Não, e no rádio assim, captei. Se foi isso aqui que... Era isso mesmo, com certeza. Se era isso, eu captei. Então tá bom. Sacanagem, velho. Galera, e é o seguinte, e acabou que a gente não falou do Quarto Foto, né? Como é que foi essa iniciativa do Quarto Foto? Foi uma demanda que surgiu junto com o audiovisual? Isso é muito legal, assim, porque o Quarto Foto, ele nasce também com a ideia de coletivo de fotógrafos. Quando a gente começa a fazer aftermovies, começa a ter a necessidade natural de ter cobertura em eventos, e aí começa a entrar alguns fotógrafos, o Dilson, o Carlos, a Fernanda, nesse ecossistema de cada um já tinha mais ou menos um cliente, e aí a gente colocou todo mundo como parte do quarto. E depois de um período a gente entendeu a necessidade de colocar isso como sendo uma empresa, estruturar como empresa, porque chega um momento que é necessário isso, né? E hoje em dia a gente atende, também tem um braço do que é o Quarto Formatura, que também acabou sendo desmembrado por conta muito da demanda de eventos de jogos universitários. Os próprios universitários chegavam e pediam, falaram assim, a gente quer vocês, a gente quer essa linguagem de vocês para formatura, porque formatura também sempre foi uma coisa mais engessada, uma coisa muito mais... Então, assim, foi uma demanda que acabou chegando deles. Então, a gente tem o quarto estúdio fotografia, que faz os eventos ainda, que faz também muitas fotos publicitárias também para marcas, principalmente de gastronomia, e também o quarto formatura. Então, assim, tem um braço.
a Fernanda Bombonato. Beijo pra você, Fernanda Bombonato, minha esposa, minha companheira aí. Que, além de a gente estar casado, a gente é sócio, então é duplo aí, né? Não, mas o pessoal da Quarto Foto, Dilson e Fernando Bombonato, se você não conhece, pesquisa esses perfis, porque são fodas, nossa, eles são foda, muito foda, eles são muito foda. Gente, você está na segunda temporada do Jameson Tea and Time. Se ainda não se inscreveu no canal, aperta aqui embaixo, dá like, comenta e manda pros amigos, manda para aquele cara que tá começando, que você quer inspirar ele, fala: "Oh, olha que legal o papo aí desses meninos". Eles estão sentados aqui agora, estão contando a trajetória e dá para perceber que não foi fácil. E para de achar que seu amigo, que tem uma startup, que tá jogando ping-pong e bebendo, ficou rico do dia pra noite. Ninguém chega lá sem suor, sem batalha, sem trabalho. E claro, passando perrengue também, viu, gente? Ninguém chega no topo. Quem nasce grande é monstro, tá? Então esquece que você já vai começar gigante. E agora eu vou entrar no assunto que eu acho que deve ser o mais falado entre vocês e no Brasil inteiro nos últimos tempos, que é o curta-metragem que saiu recentemente. Ó, eu ainda não assisti, tá? Então, desculpa por isso, inclusive, eu tenho que assistir, vacilo meu. Mas como é que foi a ideia, o processo criativo? Por que no celular? Por que com fone? Me conta um pouquinho mais. Legal. Eu acho que, antes de falar do curta, né, falar um pouco sobre essas mudanças nossas, né? A gente sentiu a necessidade, depois de trabalhar com publicidade por muito tempo, né, trabalhar com projetos com cunho comercial, com venda, a gente sentiu a necessidade de focar mais na arte, né? Então a gente começou a pensar nos projetos nossos, o que poderia ser, e aí depois de muito tempo, né, a gente ficou alguns anos dormindo nessa ideia, a gente falou: agora é o momento certo a gente fazer a virada e entrar para o cinema. O João até estudou cinema no Foi em Cuba. Em Cuba. Fui em Cuba, eu fiquei 40 dias lá, e aí eu voltei num fluxo de trabalho que acabou... A gente sempre já estava com esse sentimento, mas a gente já voltou num fluxo de trabalho com a empresa, 16 colaboradores e tal, que a gente não conseguia focar. A gente precisava... O tempo que a gente necessitava, a mudança, virar a chavezinha, a gente não tinha isso ainda, né? E aí a gente chegou no momento que a gente falou assim, ó, hoje a gente vai começar esse processo, e aí a gente começou a pensar em ideias, em formatos e tal. E aí, de novo, a gente entra no celular, né? A gente tem equipamento, então a gente poderia ter feito tudo com câmera e por aí vai. Mas a gente falou assim, a gente não pode, do jeito que a gente construiu a empresa, a gente não pode simplesmente usar uma linguagem normal, né? Então a gente pensou em modelos, como criar um cinema, um filme diferente, e aí com isso a gente pensou em produzir no celular. Porque E qual foi o celular? Qual celular foi utilizado? Era um iPhone 11 Pro. iPhone Apple, pode patrocinar. Quarto Studio, Felipe Marreco, por favor. A gente tinha até, pegamos emprestado e tal. Alugamos, sei lá. E aí foi isso. É porque na época, é interessante falar isso, porque na época, lá atrás, em 2019... quando o mundo era normal. O mundo era normal, a gente ainda não tinha essa relação tão grande com o tanto de conteúdo produzido no celular, né? Não tinham tantos filmes no celular, nas telas. Então a gente achou essa linguagem que foi muito diferente na época, quando a gente teve a ideia. E aí o filme acontece todo em telas. Então, assim, é como se você estivesse vendo um celular, a tela do celular, e aí você vê a pessoa escrevendo, a pessoa mandando mensagem, aí vê a pessoa, a reação da pessoa, e aí acontece todo no celular. A câmera é selfie e a câmera traseira, né? É um filme de terror? É um filme de terror, E por que terror, gente? E aí, volta de novo que a gente falou do nicho, né? A gente sempre teve o nicho. O nicho é muito importante, gente. Vocês têm que entender que é óbvio que você pode entrar num cenário super gigantesco e dar certo, mas a chance de você evoluir de uma maneira mais rápida e mais interessante também, mais diferenciada, é no nicho. E aí a gente viu que existe esse nicho, né? Que a gente já amava, filmes de terror, mas existe um nicho de filmes fantásticos que chama... Filmes fantásticos, que engloba desde o terror, suspense, ficção científica, esse nicho assim. E aí a gente resolveu, e todos os nossos filmes, né? A gente está com o planejamento de lançar mais 3 filmes esse ano. Opa! A gente está com o planejamento de lançar 3 filmes e todos vão ser desse nicho fantástico. É bom porque o terror, a questão do terror, o terror tem uma coisa que você pega, por exemplo, Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, ele pode possibilidade de flertar com experimentalismo de linguagem. Bruxa de Blair é aquela coisa que imita como se fosse um documentário, né? O Atividade Paranormal é a câmera. Ou seja, já tem essa questão de flertar com experimentalismo. E foi isso que a gente pensou também. Vamos pegar então algo que
é uma linguagem que não está sendo aplicada, a atenção está na mão, né? A pessoa está vendo na mão. Por isso, quando a gente falou escuta de fone e de noite, porque a sensação que a gente quis passar é de que você sente aquela angústia, aquela tensão que a protagonista está vivendo ali. Porque igual ela começa a ter uma hora que ela escreve e aí ela apaga. Ou seja, tipo, o ato dela escrever e apagar diz muito sobre a insegurança dela. Então são coisas que a gente, pelo amor de Deus, a gente pensou para criar essa tensão, assim, né? Então acho que foi isso que foi inspirador, assim, né, mano? E outra coisa interessante do terror, que o terror tá muito mais na sua imaginação, no que você não vê, do que você tá realmente vendo, né? Você tá vendo um filme de terror, você fica com muito mais medo do que pode aparecer ali na sombra do que quando aparece o monstro ou o ser de verdade. O seu medo é muito maior. Eu acho que você usou essa expressão, né? A angústia do fato do tempo da pessoa sentir o medo até aparecer o monstro, entre aspas. Essa angústia que prende ali a galera, que o coração dá aquela aceleradinha. E isso é tão poderoso no terror. E isso permite que produções que não tem um orçamento gigantesco, porque isso é legal falar, os filmes que a gente está fazendo são autofinanciados. Então, a gente mesmo está fazendo o financiamento e a construção deles. Isso é legal. E, então, a gente consegue fazer filmes muito, muito poderosos com o que não é visto, né? Com a construção psicológica da pessoa. Então, isso é um poder do terror. E tem um universo dentro do terror, né? Tem um terror, nesse caso, psicológico, sobrenatural, terror mais ligado a monstros. Assim, até entrar nesse papo, João, é porque assim, eu assisto filme de tudo quanto é tipo. Eu assisto desde filme para criança até filme de terror. Eu gosto de assistir mesmo, eu amo cinema, assim. Não entendo nada dessa parte de produção igual vocês, mas eu gosto muito de assistir. E de uns tempos pra cá eu tenho sentido que filme de terror tá ficando meio sem graça, vocês não acham, não? Assim, tô falando do cinema hollywoodiano, vamos dizer assim, do cinema em geral. Vocês têm assistido alguma coisa que falou, caramba, que filme foda? Porque os filmes que eu lembro de terror que me prenderam bastante foram aqueles antigos, né? Bruxa de Blair, por exemplo, Exorcista, né? São filmes que fizeram história, né? Sim. O que vocês assistiram de terror que talvez fez parte até do processo criativo de vocês recente? Interessante que eu acho que a gente pode te mandar uma lista aí de filmes bons. Por favor. Porque a gente está numa renascença dos filmes de terror. Os filmes de terror estão tendo sempre foram incríveis, mas a gente está no momento que eles estão com uma narrativa mais bem construída, com histórias mais bem construídas. E a gente tem filmes como Hereditário. Você chegou a ver esse? Não. Get Out. Midsommar. Isso, vamos precisar da lista. Galera, inclusive nós vamos colocar essa lista aqui na descrição, hein? Por favor. Dica do Quarto Estúdio de filmes de terror. Boa dica. E é isso também, igual a gente tá falando também. Tem uns que vão ser mais sobrenatural, de espírito, tem uns que vão ser mais terror psicológico, tá dentro da mente da pessoa. Será que aquilo que tá acontecendo é real ou não? O gore também é uma coisa mais aquela sangrenta e tal, enfim, de monstros. Então, assim, tem toda uma gama de suspense e terror, eles andam lado a lado também, né? Conversam muito. Sim, exato. Eu assisti recentemente um filme de suspense, assim, que eu achei tão real que me prendeu bastante, que é aquele Fuja, do Netflix. Vocês assistiram? Enfim, é um filme que eu assisti. Vamos assistir. Outra dica. Vamos assistir e trocar ideia. Eu tô gostando muito de filme coreano e japonês ultimamente, velho. Inclusive o Oscar teve agora a diretora coreana, né? Que ganhou do Nomadland. Asiática. Eu não sei de onde que ela é. Mas no último Oscar foi um filme coreano, né? Parasita. O último não, agora o penúltimo, né? É esse, 2020. Antes dele. O Parasita. Nossa, Parasita é muito bom, velho. Incrível. Se você não assistiu Parasita, assista. O filme excelente, ganhou o Oscar 2020. E isso é legal falar, que a gente também está num novo momento do cinema internacional, né? Que, igual a galera fala, a galera tá passando da barreira do subtitle, né? Da legenda. Então as pessoas estão vendo filmes que vão da China até Argentina, até México, até qualquer lugar do mundo, né? E igual você falou, você tá vendo filme coreano, né? A gente ama filme coreano. Eu assisti quase todos os filmes do Oscar, né? Assisti o Minari, que também eu acho que é asiático. Assisti o Nomadland, que foi o grande ganhador e tal. E assisti até uma série nova agora, aquela Alice in Borderland. Nova assim, né? De 2019. Que também ela é japonesa, salvo engano. Então eu tenho gostado muito, assim. E é legal que o povo tem saído um pouco da caixa. Eu acho que rolou isso até no Oscar. Foi o primeiro Oscar. Estava concorrendo aos filmes, acho que a galera da Amazon Prime, do Netflix. Mudou total. Isso é legal, né? Isso torna um negócio democrático. Isso é interessante porque você vê que no final dos anos 60 dos anos 70... teve uma mudança estrutural de paradigma que era, por exemplo, quando chegou o Scorsese, o Coppola, o Spielberg, que era a geração sexo, drogas e rock and roll, que já eram filmes mais de máfia, que tinham a temática da droga, daquela contracultura.
Então já foi uma mudança estrutural. E hoje tem uma questão também de como é que está sendo democratizado em relação aos realizadores. Porque se a gente tem realizadores diversos, de diferentes países, de diferentes etnias, as histórias vão ser mais diversas. A gente vai sair do senso comum. E isso é necessário. Porque se a gente tem uma premiação que ela sempre está premiando os mesmos diretores ou diretores americanos sem a mesma descendência, os roteiros, consequentemente, eles vão ter um padrão. Então, essa mudança de paradigma, digamos assim, ela é essencial, porque a gente está vendo uma história que ela é criada na Coreia, ela é criada na China. Possibilidades para pessoas concorrerem. Exato. E de pontos de vista, né? De ponto de vista, porque fortalece não só o cinema, mas assim, como que você pode criar grandes histórias, porque você sai da zona de conforto de criar aquelas coisas que estão sempre engessadas. Então, essas mudanças, igual foi a contracultura nos anos 70, e agora está tendo essa mudança estrutural, elas são importantíssimas. Assim, acho que é uma virada de chave. E é o que a gente falou também, de fazer as coisas em grupo, fazer com mais pessoas, é justamente para isso, né? Para você ter diferentes pontos de vista, né? É uma preocupação nossa a gente ter diferentes pontos de vista. Se a gente vai fazer um filme X ou Y, a gente conversa com pessoas de diferentes backgrounds para a gente entender as visões. Então, essa é uma coisa, outra dica legal para a galera. Se você está com uma ideia, conversa com pessoas que são fora do seu nicho, que são fora do seu escopo, para você agregar a ideia, né? Para ser muito mais plural, né? Uma ideia muito mais plural. E vocês agora acabaram de ganhar um prêmio, né? Que Sim. foi da Fantaspoa, assim que fala. Fantaspoa. Isso. E como é que foi esse processo assim, de participar? Porque vocês ainda não estrearam o filme, né? Ele ainda tá... Como é que tá? Vai estrear em algum lugar? Como é que a galera pode assistir? Como é que funciona esse processo? Só antes falando do Fantaspoa, ele é o maior festival de cinema de gênero, desse tipo de gênero fantástico que a gente falou, da América Latina, e a gente ganhou como melhor curta por escolha do público, que foi assim, legal. E sinceramente, assim, sendo bem sincero, a gente queria muito ser escolhido, porque no cinema tem uma lógica que tem muito valor de você entrar em festivais, entendeu? Então isso já é meio que uma premiação, já é um check do seu filme, assim. E a gente não esperava que a gente ia ganhar, assim. É óbvio que a gente sempre quer o melhor, né? Mas a gente tava tranquilo, a gente tava lá, ia ver a premiação tranquilo. Cara, vocês não deram uma big comemorada, não? Soltar foguete dentro de casa? É porque não tá no momento de comemorar, Foi uma pena que a gente não tava lá, que eu falei com o Ivan, assim, senti como se fosse no Oscar, a gente ia levantar, assim, chegar contra o... Imagina, que doido que ia ser. Ia ser uma sensação maravilhosa. Mas onde que as pessoas conseguem assistir esse filme hoje ou ainda não tá disponível? Porque vocês estão nesse caráter de estreia ainda, de lançamento, né? E aí, entrando nisso, existe uma outra questão no cinema, que a gente nem acha que é necessariamente boa ou ruim, mas é assim que funciona, que você não pode soltar o seu filme, não pode abrir seu filme para o público antes de entrar no circuito de festivais. Porque tem muito festival que não aceita os filmes se você tiver lançado no YouTube, no Vimeo, ou sei lá onde, no Netflix. É uma característica. Entendeu? É uma característica do cinema. Então, a gente... O meio de soltar é assim, entrou no festival, aí o festival, por sorte, os festivais agora estão sendo virtuais, né? Então está sendo muito mais democrático para todo mundo ver, mas até o próximo festival ninguém vai conseguir ver. No próximo mas a gente vai comunicar isso, a gente vai postar também no Instagram do quarto e tal. Sempre a gente vai estar. E é legal isso que vocês falaram, que eu acabei de lembrar de um negócio aqui. No Oscar, eu acho que para concorrer ao Oscar tinha que ter obrigatoriedade de passar em um cinema em São Francisco, né? Sim. Tipo assim, não, pode passar em Los Angeles, sei lá, enfim, em algum lugar ali. Tem que passar naquele cinema específico, é uma tradição, não sei por que isso exatamente. Mas legal, não sabia dessa informação, mas em breve, você que está aí assistindo, calma, vai sair esse filme, aí a gente vai mandar para todo mundo. E fica atento nas redes sociais dos meninos, hein? Quarto Estúdio, no lugar do A, o 4, coloca lá e só vamos. Eu estava falando aqui de Oscar. Vocês discutem entre vocês o Oscar, premiação, ou vocês hoje em dia não têm dado uma importância muito para premiação? Porque, por exemplo, eu, que sou um leigo de cinema, eu gosto muito de assistir o Oscar. Não pela premiação em si, porque inclusive eu achei sendo até bem sem graça, assim, mas porque eu quero entender o que eles estão enxergando do que é bom e do que é ruim. Porque o bom, para mim,
Não necessariamente é bom para eles, é bom e relativo, né? Mas eu, esse ano, eu tinha cravado, na minha opinião, que Nomadland era o melhor filme. E de fato ganhou. Boa, e eu também cravei, eu acertei duas. Acertei do Anthony Hopkins como melhor ator. Olha só, porque isso, Marreco. Não, porque o meu pai, o filme Meu Pai, pra mim, foi maravilhoso. Assim, ó, de uma sensibilidade absurda, assim. Mas vocês discutem entre vocês? Já discutiram mais? A gente já discutiu até mais. A gente até encontrar, né? Mas eu tava muito bem. A gente não foi nessa vez, não encontramos para assistir junto. Mas, assim, é interessante que, assim, o que a gente discute, o que a gente vê é esse papel dos novos diretores, que eu acho que é onde a gente está se situando e onde é que a gente está entendendo também as histórias que a gente quer contar. Quando a gente vê esses diretores que nos inspiram, a gente entra muito no lugar, assim, qual que é a sua história? Qual que é a sua voz enquanto realizador? Porque quando você está fazendo, igual o curta, quando a gente está criando, ou um filme, é um projeto que demora... Você vê isso nas premiações, né? Quando falam a respeito do filme. São 5 anos, no nosso caso, 1 ano, 2 anos, vivendo aquela experiência. Então, assim, essa experiência de você estar vivendo o filme o tempo todo, imersão nele, é muito intenso, né? Isso é muito bom. E eu acho que isso casa com justamente essa nova proposta de premiação, no sentido de que, tipo assim, o que está sendo levado em consideração as histórias agora? Quais vão ser os futuros dessas histórias? São temas, você vê muitos dos filmes, que a gente nunca teve contato. O Som do Silêncio, por exemplo, da surdez. Incrível né? isso. Eu não assisti esse filme, que é do baterista, não é? Do baterista. Nossa, deve ser muito bom. Então, assim, acho que tem muito essa relação de você ser impactado com histórias que você não está familiarizado na tela ainda, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, uma barreira que é interessante. E é uma coisa que a gente vai estar buscando também nas histórias que a gente quer contar. Porque a gente não quer repetir o que já foi feito, né? Muito pelo contrário. E a gente tem nossas visões muito únicas também. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é um universo, né? Que é um mundo. Sim. Então, acho que isso vai muito para esse caminho também. E outra coisa em relação ao Oscar, né? É inegável a relevância, né, do Oscar, assim, mas eu acho que a gente discute muito mais festivais do nicho que a gente está vivendo. O Oscar foi para um cunho político ali um pouco também. Entrou um pouco nessa... Que é legal, que eu acho que é relevante, assim. Eu acho que é relevante, mas a gente acaba vendo outros festivais, entendeu? Festivais do nicho que a gente quer entrar, festivais até de construção mais independente, mais alternativa, do que o Oscar, né? É muito mais comum a gente mandar pro outro, você viu esse curta aqui, você viu esse filme, que foi assim, a gente discutir sobre esses filmes de nicho, do nosso nicho, que é os filmes fantásticos, do que a gente mandar um filme do Oscar pro outro. E seria um sonho, né? Imagina um curta seus lá no Oscar. Melhor Oscar. Por sinal, o curta do Oscar da Netflix é maravilhoso também. Quem não assistiu também, se não me engano, acho 2 Completos Estranhos. É lindo, tem Netflix. Boa dica. Lindo, assim. Netflix ganhou, né? O curta de animação, live action e documentário. Eu vou assistir hoje esse daí. Não, o Netflix ganhou o Oscar, né? Os streams ganharam o Oscar. Isso aí é inegável, né? É inegável. Tá, e aí é engraçado porque eu também conheço muitos artistas e as pessoas sempre perguntam para os artistas se eles escutam muita música, porque produzem muito, mas você escuta muita música. E vocês produzem muito vídeo, vocês assistem muito cinema e série? Não. Muito mesmo? A gente é muito de consumir, né, conteúdo. Eu acho que faz parte até o jeito que a gente é, né? O jeito que a gente quer sempre estar criando é porque a gente consome muito, né? Constantemente a gente está consumindo. Faz parte do processo criativo. Exato, e está querendo colocar para fora, né? Isso é uma constante. Isso é interessante porque quando a gente começa, igual a gente fez o Azul Escuro, a gente entrou num universo ali da história que você começa a consumir e você não começa a consumir só filmes, porque a gente estava escrevendo roteiro também. Então você tem que consumir também, tipo assim, histórias de outros livros, ou tipo assim, quais são os autores que vão te inspirar, além dos cineastas. Onde que está esse universo, onde é que ele está presente, onde é que ele está permeando para a gente construir as histórias, né? A gente vai agora fazer um curta, por exemplo, que se passa no sul de Minas. Então, a gente, sobre ufologia, vida extraterrestre, presença extraterrestre. Você adora, né, João? Você adora. Mas aí entra numa pesquisa, por exemplo, além dos próprios filmes... Qual cidade que vocês vão gravar? Luminárias. Não conheço. Luminárias, você sabia que a Luminárias é uma cidade que chama Luminárias por conta das luzes do céu, que eles sempre viam os antigos, desde os indígenas cataguases lá. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Mas é isso, permeia a criação, ela permeia muito nesse sentido quando a gente está fazendo filme, né? Da pesquisa de campo, pesquisa de outros filmes, da leitura do tema. Então é isso que a gente fala muito, né, Evandro? Que a gente vai trocando não só a questão dos filmes, diretores, mas assim, tudo que permeia o universo ali, porque
precisa disso para você primeiro ter mais base, para você conseguir criar o roteiro, para ele não ficar uma coisa tão superficial, para você fazer aquelas camadas, né? O subtexto ali, para você conseguir não ter força na história, né? Então, o nosso curta mesmo, assim, você pode só ver ele e ter essa experiência, né, essa viagem nele, mas separar o azul escuro, né, no caso. Separar em qualquer momento, você vai ver que existe uma notícia completa de jornal que explica absolutamente tudo sobre o caso, né? Então a gente estuda muito profundamente assim as histórias que a gente quer contar. Que legal. Então faz parte do nosso processo. Você está no Jameson Tea Time, segunda temporada, e nós estamos chegando ao final. Infelizmente, o papo com esses queridos, eu sei que você está amando, mas calma, os meninos estão sempre dando palestra, participando de festa, festival, aquela coisa toda. Siga Quarto Estúdio, inclusive. Não deixe de seguir os meninos para você acompanhar esse trabalho. Meninos, estamos chegando ao fim. Quero agradecer, logicamente, a presença de vocês, mas antes, como a ideia é a gente inspirar, e quando a gente fala inspirar é porque, assim, não é porque a gente empreende, tem os nossos negócios, que a gente não está acompanhando outros negócios. E a gente gosta de quem está colocando a mão na massa. Então, eu quero que vocês deem alguma dica. O que vocês estão vendo de legal aí na cidade? Aquela pessoa que começou um trabalho, que seja na pandemia, que seja antes, que está lá suando o bigode para crescer, porque, igual a gente falou aqui já, ninguém começa grande. Então, você... siga essas páginas que nós vamos dar as dicas aqui, vamos apoiar a cultura local, vamos apoiar a cena, vamos apoiar os novos empreendedores, porque não é fácil empreender e não é fácil começar. Então, o que vocês estão vendo de legal? Dá uma dica top aí pra gente. Olha, eu acho que uma dica muito legal para empreendedores e não empreendedores, mas para todo mundo nessa pandemia, é a yoga, né? Especificamente tem o meu professor de yoga, que é o Renato Moura, você botar no Instagram, Renato Moura Yoga, e é uma coisa que foi muito importante para mim. Teve um momento do quarto que a gente chegou com muitos funcionários, muitos trabalhos, e chega num nível de estresse muito grande, né? E eu tava até tendo um tique no olho, assim, de tanto estresse. Evandro chegava lá em... tava um tique no olho, assim, a gente ficou, eu e o João, a gente trabalhava, virava a noite e tal, e aí não dá para você do dia para a noite mudar, né? Isso, você ainda tem os trabalhos para entregar e tal. Então eu comecei a fazer uma meditação. Eu fiquei, acho que foi 100 dias de meditação, assim, todo dia. E foi inspirado nesse professor e fazia yoga uma vez por semana, assim, e foi muito bom. Então, Renato Moura Yoga. E aí é legal. É um cara que conhece muito, né? O cara é foda. O cara conhece muito. E é legal porque ele dava aula física, aula presencial, e ele fez a transição para o virtual. E tá dando super certo. Então ele faz algumas vezes na semana, tem algumas turmas, e aí ele faz essas sessões de meditação e tal. Então procura o Instagram, ele faz vídeos rápidos no Instagram. Não tem erro, gente. Yoga e meditação como um todo, né? Salva vidas. Salva vidas. Aí, pronto. É isso, salva vidas. João, qual é a sua dica? A minha dica é um streaming, uma plataforma de streaming de Belo Horizonte. Chama Cardume, Curta Cardume, que são só de curtas brasileiros. Então, se você quer incentivar aí, né, a cena independente de cinema brasileiro, entra na plataforma, você vai pagar por trimestre, acho que é R$5, uma coisa bem simbólica. São só curtas brasileiros. Já tem uma seção lá, se você gosta de terror, se gosta de fantasia, você pode ir lá e selecionar. É legal porque, assim, normalmente a gente está muito em contato com streaming Netflix, Amazon, mas, poxa, legal aí você estar conhecendo um pouco mais do cinema contemporâneo Belo Horizontino, de Minas Gerais e do Brasil também. Então, Curta Cardume é a dica, o pessoal de BH já está crescendo exponencialmente. E também dos amigos da Peco Peco Ramen, que meus amigos que você comeu outro dia. Velho. Ô, caramba, eu caí no Instagram. Olha que engraçado. Por isso que a gente fala da importância de divulgar e apoiar os amigos que estão iniciando. Um amigo postou, eu cliquei, como eu adoro experimentar o novo, eu pedi, gostei e amei. Muito bom. É bom demais. Você gosta de comida oriental aí, sexta-feira faz um pedido lá. Come, que é uma delícia. Ou se você nunca comeu também, você vai ter uma chance de experimentar. Vale a pena experimentar, muito gente. Bom. Vale a pena. São os amigos que estavam aí, estudaram comigo na PUC também. Você vê como é que está sendo aquele processo, aquela dificuldade. A gente teve uma troca muito intensa também, falando sobre a marca, sobre a construção. E estão aí deslanchando e bom demais. Fica um abraço aí. Show de bola. Gente, então é isso. Estamos encerrando mais um episódio do Jameson Tea Time. Primeiro episódio foi com cenas lamentáveis, segundo episódio Guilhermina Abreu, terceiro episódio com os maravilhosos da Quarta Estúdio. Meninos, muito obrigado pela presença, pelo tempo. Valeu. E por brindar aqui um chazinho comigo, né? Valeu demais, uma alegria estar aí com você. Jameson, valeu Marreco. Entra lá no Instagram, @quartoestúdio, igual o Marreco falou, com o número 4 e o S mudo, estúdio em inglês.
E a gente tem o podcast também Tem no Spotify. Quarto no Quarto. Que a gente fala sobre audiovisual como um todo, né? Cinema e também audiovisual publicitário. É isso, valeu demais de novo. Obrigado, Marreco. Valeu, João, valeu, Evandro. E parabéns. É isso, até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal. É nóis.